Olá, no programa de hoje nós vamos falar sobre ansiedade. Você sabe quando essa condição passa a ser um problema de saúde mental? Cerca de 10% da população brasileira sofre com esse transtorno. Se você quer saber mais sobre esse assunto, fica com a gente que nós já estamos no ar. Em nome da Maria Rocha e da Unicred, eu recebo aqui hoje o psiquiatra, o Dr. Braulio Tércios Escobar, e a gente vai falar um pouquinho sobre ansiedade. Doutor, primeiro, quero agradecer muito a sua presença aqui. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Eu que quero agradecer, Aline, o teu convite, né? A gente ficou brincando lá quando tu fez o convite. Quero agradecer sei lá se eu chamo de sonoplasta lá, né? É um prazer estar aqui com vocês, tá? E vamos em frente aí. Vamos falar sobre esse tema tão importante, né, doutor? Porque a gente estava conversando aqui antes, a ansiedade, até certo ponto, eu acredito que é natural do ser humano. Mas quando que a ansiedade começa a dar sinais de preocupação? Então, assim, nós temos que entender que a ansiedade, os componentes da ansiedade são o quê? Basicamente o medo e vai gerar todos aqueles sinais e sintomas que a gente vai falar depois da ansiedade. Então, para quem está nos vendo, a ansiedade sou eu respondendo a uma situação que eu criei, tá? Ou que eu avaliei como se fosse me prejudicar ou me causar alguma coisa. Quando eu consigo lidar com uma situação, por exemplo, vamos imaginar assim, quando tu me convidou lá para o programa, veio um pensamento assim, vão me pegar pelo pé, vão fazer perguntas que eu não sei, vão fazer... Isso começa a gerar uma situação de medo. Se eu não consigo elaborar esse medo, vamos dizer assim, para as pessoas entenderem melhor, quando eu consigo verbalizar isso, que eu consigo perceber tudo isso, que eu consigo entender isso, eu trabalho com essa ansiedade. Racionalizar o medo. Basicamente, podemos chamar, eu não vou falar racionalizar, mas para as pessoas entenderem, assim, eu consigo identificar isso e trabalhar ele, ressignificar isso tudo. Quando eu consigo isso, eu consigo entender bem antes de ele começar a provocar tudo aquilo que a gente vai falar que ele começa a provocar. Então, a ansiedade é uma coisa de defesa nossa. Por exemplo, a febre. A febre me avisa que tem uma infecção. A dor me avisa que tem alguma coisa errada no meu organismo, é um lugar que está doendo porque não está funcionando direito. E a ansiedade é uma forma que o meu organismo interpreta, ou o meu cérebro, de algo que pode me fazer mal. E isso pode nos ajudar? Em até certo ponto a gente consegue ter uma barreira, a gente consegue frear algumas ações nossas por causa disso? Legal. Que seria positivo? Não, é por aí mesmo. Então, a dor é para proteger. Como eu falei agora, a dor me avisa que tem alguma coisa errada, eu vou parar e vou ver essa dor. A febre também. A febre, todo mundo que... Tu tem filho pequeno, começou com febre, pediatra. Por quê? Porque tem alguma coisa errada. É um aviso. Da mesma forma, a ansiedade para nós. É claro que ela até um ponto, por exemplo, criança com febrículas, não tem problema. Quando eu vou praticar um esporte, ou tenho uma dor, alguma coisa que essa dor não está me incomodando muito, eu posso até tomar um analgésico, fazer uma massagem. Agora, quando essa febre começa a aumentar muito, ou essa dor começa a aumentar muito, que me deixa desconfortável ou, entre aspas, aqui, incapacitado para trabalhar, para fazer minha atividade normal, aí isso começa a virar algo preocupante. A mesma coisa a ansiedade. Quando nós estamos com ansiedade, que é normal nós termos, que ela está avisando certas situações. Por exemplo, eu vinha para cá. O GPS aqui, eu não sei o que é, mas ele às vezes joga para uns lados meio, né? E eu vim aqui, o GPS me dava errado, eu não achava esse negócio, não via o nome e tal. Aquilo eu posso criar o que eu quiser. Né? Mas eu assim, não, eu vou pegar, vou ligar para a Aline, né? Foi o que eu fiz ali na hora. Eu resolvi. Só que muitas pessoas não conseguem parar isso.
E essa ansiedade muitas vezes começa a desencadear outras coisas. Outros sinais, sintomas que a gente vai continuar. Doutor, a pandemia, a gente precisa resgatar essa época, né? Que foi tão importante para tantas coisas. E ela pode ter ajudado as pessoas a tornarem essa ansiedade. Eu vejo muita gente que ficou com pânico de sair de casa, ou ficou com, né? Então, assim, o quanto que a pandemia pode ter, talvez, acelerado esse processo em algumas pessoas desse quadro? Legal. Hoje nós somos o país com maior incidência de ansiedade a nível mundial. Nós estamos, ansiedade patológica, que eu quero dizer assim, né? Que tem problema que tem que tratar. Todos nós vamos ter ansiedade durante a vida, alguma coisa que nos cause ansiedade. Mas o Brasil hoje é o primeiro país do mundo com número proporcional de ansiosos. E o que aconteceu na pandemia foi que todo mundo, nós tentamos manter rotinas na vida justamente para nós termos certos controles, né? Eu tento manter uma rotina, eu gosto de sair, eu gosto de jogar bola, eu gosto de fazer uma coisa, eu gosto de ir no cinema, eu gosto de dar uma volta com os filhos, eu gosto de ir na praia. E quando chegou a pandemia, tudo aquilo foi alterado. Eu não podia mais sair na rua, eu não podia mais ter um encontro com pessoas, eu não podia mais ir a restaurante. Parou tudo. E eu não estava acostumado, ou a população não estava acostumada com aquilo. Até hoje, ali no que tu falou, eu tenho pacientes que eu ainda tenho que atender em casa. E assim, para as pessoas entenderem, e eles justificam, eles têm a justificativa deles, que eles dizem assim, tá, doutor Braulio, o senhor disse que não tem nada lá fora. Eu vejo aqui, moro em apartamento, eu vejo aqui da minha janela que está todo mundo passando lá sem máscara. Mas o senhor já viu na TV que agora tem a dengue, agora tem a gripe. Começou a criar outros medos. E ela veio já naquele embalo, ela não se livrou nem do primeiro medo, porque ela se fechou no apartamento, né? É uma mulher, essa que eu estou falando, mas tem outros, tá? E não tem jeito. Mas é o medo da morte? Assim, ó, a pergunta que tu faz é muito interessante, porque eu vou fazer uma colocação aqui, não sei se vão me entender bem, mas quando nós nascemos, tá, a gente deixa de ter a comida que vai da mãe, tu é uma mãe recente, a criança está lá, recebe a comida, está num ambiente protegido, tranquilo, e de repente tu nasce, tu tem que respirar, que é uma coisa que tu não fazia, de repente tu chora e aprende que tu tem que fazer alguma coisa, e a mãe te dá a teta, lá o seio, e tu aprende que para viver, tu tem que fazer coisas. Tu tem que sobreviver. E a tua vida inteira, tu vai destinar tudo na tua vida para tentar sobreviver, porque isso é uma coisa inata da gente, do ser humano. É a sobrevivência, comer, a alimentação e a reprodução. E como isso está o tempo inteiro ligado com a gente, essas coisas em volta muitas vezes dão essa sensação de medo. E a morte seria um extremo disso. Então a pessoa vai passar quase toda a vida dela sem ela perceber, fazendo coisas para ela ficar bem. Então, quando me tiram, por exemplo, do meu grupo e eu me sinto rejeitado, lá atrás, se eu tivesse numa tribo, tivesse 50 pessoas, vamos imaginar assim, e de repente eles me tirassem dessa tribo, com todos os predadores em volta, com outras tribos, a grande possibilidade que ia acontecer comigo era o quê? Eu morrer. Porque eu não teria proteção. Então, muitas vezes na pandemia, eu perdi as minhas tribos, eu perdi as minhas ligações também. E tudo isso criou uma situação, né, que fica desesperadora. Então, por exemplo, como nós vivemos no Brasil, que é um país de muito problema social, que nós temos muito desemprego, uma política econômica desastrosa, educação, tudo, se nós formos pensar tudo. Então, essas situações vai gerar muita ansiedade na nossa população, porque deixa todo mundo inseguro. Ninguém tem uma segurança de um tempo maior. Tá? Eu não consigo fazer isso, então eu tenho que me preparar muito bem para essas mudanças constantes, constantes e constantes. Então, eu venho desde pequeno, desde criança, eu aprendo que eu tenho que cuidar muito bem disso,
para mim ser bem recebido, para mim ser aceito e para mim ficar seguro. Só que eu estou num meio que não me propicia isso. E isso vai gerar muita ansiedade. E esse dado é muito alarmante, né, doutor? Porque, assim, ser o país mais ansioso do mundo, e realmente, com todas essas justificativas, né? A gente não sabe o dia de amanhã, às vezes é o jeitinho brasileiro, se vira aqui, se vira ali, para conseguir dar conta de tudo, e a ansiedade que se torna ainda maior com tudo isso. E, doutor, falando um pouquinho sobre a rede social, a gente falou um pouquinho sobre a pandemia, a rede social, a internet, tecnologia, qual é o papel dela na ansiedade? Na ansiedade, a tecnologia é uma coisa maravilhosa, né? Isso que nós estamos aqui no programa é a tecnologia que nos permitiu. Eu dei aula online, né? Hoje pela manhã eu também estava na sala de aula, mudou muito porque é uma coisa que para mim era inimaginável. Imagina um grupo de 15 alunos e todos 15 com um computador na mão, celular, e dando aula assim, né? Uma coisa era completamente impossível imaginar. Mas, ao mesmo tempo, o que aconteceu? Todo mundo tem esse acesso, todo mundo, a grande maioria, tem acesso à internet. E como eu te falei, eu sempre tento buscar a minha proteção e a minha felicidade. E, para isso, eu tenho que conviver em grupos. Eu imagino que tal grupo vai me deixar melhor e mais seguro, eu ter dinheiro me deixa mais seguro, eu ter um bom emprego me deixa mais seguro, E quando eu vejo a internet, eu começo a me comparar com os outros e eu não tenho nada daquilo. Às vezes nem o outro tem nada daquilo. Não, ninguém. Não, o outro também não é feliz. Tu tá entendendo? Mas eu começo a criar uma coisa que eu não tenho o helicóptero, eu não tenho o iate do Neymar, eu não tenho o avião, eu não tenho o apartamento lá de não sei quantos milhões em Camboriú. E isso me causa uma sensação de não ser aceito pelo grupo. Eu não faço as viagens, eu não estou vivendo aquilo que o grupo me aceitaria. Então, isso me deixa numa situação muito ruim. Na internet, ninguém vai postar uma foto feia, que a pessoa se ache feia, por quê? Porque ela vai ser rejeitada. E muitos na internet estão lá por quê? Porque sem eles perceber, a história do like, eu sou aceito. Então, eles se colocam de uma forma e eles se produzem e produzem uma certa imagem para serem aceitos, para suprir uma necessidade como humanos, para inclusive, de uma certa forma, lidar com aquilo também, mesmo sem perceber. Com certeza. E isso, doutor, não só com bens materiais. Eu vejo muitas meninas, às vezes, que querem se espelhar em modelos, né, essas blogueiras, estão toda a vida impecáveis, bonitas, e é muito difícil da gente aceitar que não é assim, né? Eu tive uma cena assim, Aline, que foi interessante, porque eu vi uma filmagem uma vez de uma menina, uma blogueira. Eles levaram um cachorrinho para a praia e ela se fez como se ela achou o cachorrinho na praia e ela estava cuidando, achou o cachorrinho, porque ela ia publicar isso. Depois eu fui pesquisar, ela cuidava do cachorrinho e filmando, fazendo aquelas montagens, um cachorrinho, eu achei na praia o cachorrinho, eu vou levar o cachorrinho comigo. E terminou a filmagem. Na hora que terminou a filmagem, ela pegou um cigarro, começou a fumar, jogou o cigarro na areia, né? Já deu para entender o que eu quero dizer. Então, tudo montagem. Mas o que as pessoas viam era uma coisa. E ela no fundo, claro, a gente diz que são pessoas que também não amadureceram, tá entendendo? Ela está fazendo uma coisa que é pura enganação, só que ela vai enganar muita gente. Né? E é uma coisa completamente errada, mas para ela ser aceita, ela aprendeu a fazer daquele jeito. E vai lá e diz que está errado o que ela está fazendo, se ela está cheia de seguidores. E os seguidores achando que ela é o máximo. Então... E, doutor, e como é que a ansiedade ela se pronuncia nisso? Eu vendo essas outras pessoas, eu desejando isso, eu me sinto ansiosa por isso? É isso que acontece? Eu não tenho isso. Quando eu não tenho isso, me falta alguma coisa.
Me faltando alguma coisa, eu não sou aceito. Eu vou dar um outro exemplo para as pessoas entenderem. Aline, a gente está nós estamos num estúdio aqui, qualquer coisa que me cause medo, mas nós estamos num estúdio que eu estou olhando para ti agora, mas eu olho para ti e vejo essa parede atrás. Para quem está nos vendo, tem uma parede verde lá atrás da Aline. E eu olho, aqui tem um jogo de luz que nós ficamos mais claro na mesa e tal, mas eu olho para a parede e me vem um pensamento assim, essa parede vai cair. Eu acreditei nesse pensamento. E nós continuamos conversando aqui sobre ansiedade. A hora que eu acreditei nesse pensamento, eu dei um estímulo para o meu cérebro que eu estou correndo risco porque a parede vai cair. A partir desse momento, ele começa a se preparar. A minha circulação sanguínea, que é superficial, vai começar a diminuir, vai ser mais profunda. O meu coração começa a bater mais rápido porque ele tem que mandar sangue para o corpo inteiro. A minha respiração aumenta porque eu tenho que oxigenar todos os meus tecidos, meus músculos. Por quê? Porque eu vou me preparar. São 3 fases da ansiedade. Ou eu congelo por um tempo, ou eu corro daqui da parede, saio correndo aqui pela porta, ou eu me preparo para segurar a parede. Então, o que acontece? Nós somos treinados dessa forma, nós agimos dessa forma. Então, quando tem uma situação de medo, não importa qual, o meu corpo vai entender desse jeito e vai começar a provocar tudo isso. Se eu estiver saindo daqui agora, chegar ali na calçada, pode me vir um pensamento assim, Braulio, cuidado, tu pode ser atropelado. Conforme eu avaliar aquilo, eu posso ficar bem ou começa a disparar tudo aqui. E a hora que dispara tudo aqui, aí vem uma sequência, né? Tô tendo um infarto, ai, vai me faltar ar e essa coisa vai aumentando. E na internet, Aline, é muito engraçado porque tu tem uma sequência de coisas e aquela coisa vai te dar problema. Isso que eu ia perguntar, porque uma coisa que eu percebi é o medo. É aquela coisa assim, não, eu criei um pensamento de medo e meu corpo se prepara. Mas a rede social, teoricamente, eu não tô com medo. Eu só tô com algo que não tá... Não, mas te causa medo porque tu não tem aquilo. E quando tu não tem aquilo, tu tá desprotegido. E assim, ó... Então é uma sensação de medo também. Mas é isso que está acontecendo, porque assim, ó, nós acabamos um trabalho agora de conclusão de curso, um TCC, muito bom, sobre internet. E assim, ó, não vou dar o spoiler do trabalho, porque tá sendo submetido a uma revista importantíssima, mas o que é? Ficou constatado, nesse trabalho a gente conseguiu constatar, através de pesquisa, através de internet mesmo, a Microsoft autorizou a gente, que é difícil tu entrar com uma programação na Microsoft que entre. Agora a gente provavelmente vai continuar o estudo porque a Apple também autorizou. E o que nós percebemos? Tem tudo certinho, o tempo de uso da internet e os programas que essas pessoas assistem na internet. Quanto maior o tempo e certos tipos de programa, maior o nível da ansiedade, tanto para a ansiedade como para a depressão. Tá? E isso nós fizemos esses estudos junto com escalas que a gente mede grau de ansiedade, grau de depressão, tudo isso fazendo ao mesmo tempo, né, durante esse estudo. Entendeu, Aline? Então, assim, isso já está comprovado, existem vários outros estudos. É a mesma coisa que eu vou te dizer assim. Imagina o seguinte, eu vou pegar uma coisa mais intensa para as pessoas entenderem. O meio é muito importante para o ser humano. O meio vai me colocar de um jeito ou de outro, porque eu tenho que tentar me adaptar, eu tenho que usar muitas ferramentas para isso. Mas imagina alguém na guerra. Eu estou lá numa guerra, entre batalhas ou numa trincheira, a hora que eu for dormir, tu acha que eu vou dormir sonhando com valsa, dançando num castelo? Não vai nem dormir. Não vai nem dormir. E se dormir, vai acordar, o tiroteio, qualquer barulhinho eu vou acordar. Então, a ansiedade também faz isso, inclusive no sono. Mas ela te deixa hiperativo o tempo inteiro, porque vai te acontecer uma coisa ruim o tempo inteiro. O tempo inteiro tu está em risco no teu emprego, o tempo inteiro tu está em risco saindo aqui na rua porque tem dependentes químicos, o tempo inteiro. E isso que acontece também na internet. Antigamente, vamos pegar aí,
1950, tu que trabalha como repórter, com entrevista, mas em 1950 o que eles faziam? Por exemplo, quando faziam uma propaganda na TV, eu vou dizer assim, ó, por exemplo, pasta de dente. Ó, essa pasta de dente é boa porque deixa o teu dente branco, tá? Tira o mau hálito. E aí depois, um parente do Freud, que eu não sei se foi um sobrinho, alguma coisa, uma sobrinha dele, foi fazer uma propaganda nos Estados Unidos sobre as mulheres feministas, e a empresa queria que ela vendesse cigarro. Então ela apareceu lá, ela fez tudo aquilo, e apareceu as feministas fumando. Então ela juntou já uma coisa com outra. O que eu quero dizer com isso? Aí depois a gente vai perceber que aparece alguém na TV com um vidro de perfume e faz assim. A hora que ele faz assim, tá cheio de mulheres olhando para ele. E aparece só o nome lá. Pour homme. Tu tá entendendo o que eu quero dizer? E isso cria uma sensação nas pessoas que aquilo ali vai me ajudar. Eu preciso daquilo. Quando eu vejo uma internet que eu não tenho aquilo, como é que eu fico? Eu não tenho, muitas vezes, a capacidade de separar essas coisas. E hoje, isso aqui é batendo direto na cabeça das pessoas. Sempre foi. Tá? Sempre tivemos na sociedade essas escalas. Tá? Já tivemos problemas de montão e a gente sabe disso. E no Brasil, porque está maior esses problemas, aumentam também os problemas psiquiátricos. É uma coisa... Uma coisa leva a outra. Uma coisa leva a outra. Doutor, sobre esses fatores ambientais, né, como você falou. Pessoas, eu posso sair daqui, mulheres e homens, existe diferença dessa ansiedade? Talvez mulheres possam sofrer mais ou isso não... Mulheres, eu vejo da seguinte forma, por exemplo, assim, a gente vai entrar, podemos falar outro dia, mas mulheres têm mais hormônios. Então, por exemplo, assim, tu vai ver muito mais mulheres com depressão, quase 3 mulheres para um homem, 2, 3 mulheres para um homem. Por quê? Por causa do sistema hormonal. Mulher também tem isso. Mulher tem uma coisa... Se tu perceber assim, ó, a mulher geralmente ela é educada para família, querendo ou não. Mesmo as feministas, mas eu estou dizendo que a educação é essa e o natural é esse. Para ter uma família, constituir a família, ter filhos. Só que hoje, a mulher também foi jogada no mercado de trabalho. A maioria tem que trabalhar. Como que eu vou trabalhar e como fica a minha família? Como fica a criação dos meus filhos? Hoje nós sabemos que tem muita mulher solo. E essas pessoas sofrem muito, por quê? Porque ela tem um grande amor aos filhos. E ela sabe perfeitamente bem o que pode acontecer nessa situação, que ela não pode dar atenção ali o tempo inteiro. Tá? Então, são situações que nós também sabemos que o mercado é patriarcal. As mulheres sempre vão ganhar, atualmente as mulheres ganham menos que os homens. Aí eu te pergunto assim, como tu acha que eu, sabendo que eu tenho toda a capacidade, como que eu vou me sentir fazendo as mesmas coisas, às vezes até melhor, do que um homem e o homem ganhando melhor que eu? E eu acho que lidar com toda essa rotina também, como você falou, doutor, é uma cobrança nossa mesmo, mas assim, a gente tem que adaptar a nossa rotina, a gente tem que cuidar dos filhos, e eu digo dessa questão de vulnerabilidade também. Uhum. Então, assim, eu acho que eu tenho muito mais medo de sair daqui sozinha à noite, ir até o meu carro, enfim, do que um homem. Né? Então, assim, essa coisa do estar alerta o tempo inteiro e de estar... Eu acho que a mulher, talvez, no meu ver, possa até ter esse quadro de ansiedade. Mas, claro, muito diferente, né? Mas... É muito diferente. Eu caminho todos os dias aqui na cidade, à noite. Geralmente eu saio do consultório às vezes tarde e vou caminhar na rua. Tá? E eu já convidei, eu falava assim para minha esposa, mas não vai caminhar? Tá? Ela assim, mas horário. Eu assim, mas eu caminho à noite. Ela assim, é diferente. Com certeza. E a gente vai começando a perceber que é muito diferente. E que gera essa situação de ansiedade também dessas mulheres. Muito. Essa questão de abuso, de bullying, e vai tudo por aí. Uhum. E, doutora, adolescentes. A gente também falou sobre essa questão ambiental. E eu não sei, eu queria conversar com o senhor assim para entender. Uma criança, ela consegue estar numa situação ambiental que ela tem algum gatilho de ansiedade
desde muito pequeno, essa questão ambiental da família, talvez uma falta de proteção, ou... Não sei se isso existe, tô questionando, né? Se a criança, no ambiente que ela não se sente segura, pode começar a acarretar uma ansiedade já desde de nova. Vou tentar dar um exemplo de novo para as pessoas entenderem, que eu acho que fica mais fácil. Mas vamos imaginar uma família que tem uma menina lá, ou um menino de 5 anos de idade. E essa família hoje vai a Florianópolis e, de repente, porque essa criança está vendo uma loja, está vendo outras coisas, e está um movimento intenso na rua ali, pode ser um calçadão, alguma coisa, e a família perde essa criança. E essa criança, de repente, percebe que ficou sozinha. O que tu acha que passaria na cabeça dessa criança? Fiquei sozinha. Eu não vou ter como sobreviver. Me abandonaram, me largaram. Isso pode dar um trauma ou provocar um trauma imenso. É essa justamente a sensação que eu te digo assim de proteção, do pertencimento a um grupo, de eu estar bem, de eu ser cuidado, tá? Que de repente isso desmorona tudo. Principalmente pelos genitores, né? Que teriam que estar ali o tempo todo. Eu acho que a criança às vezes se sente Sim, muito... nessa situação, sim. Então, assim, ó, quando nós percebemos isso, porque assim, ó, tu é mãe, teu filho está com 1 ano agora, né? Que vai fazer. Vai fazer. Mas existem várias fases do desenvolvimento, tem umas que nós chamamos de toddler. É quando a criança está, não vamos fixar muito a idade, mas pega aí dos 2 aos 3,5, mais ou menos, que a criança começa a engatinhar. Tá? Ela começa a engatinhar, ela sai engatinhando até um momento, daqui a pouco ela olha para trás para ver se a mãe está atrás. Quando ela percebe que a mãe está atrás, muitas vezes ela volta para tomar uma gasolina ou ela continua mais um pouco. Tá? Se a mãe saiu da visão, ela fica mal. Tanto que tu vai perceber também, Aline, que essa coisa da segurança, se tem uma certa fase na criança que a gente chama, tem também nas classificações de ansiedade, que é a ansiedade de separação. É um diagnóstico que se faz, claro que pode ter no adulto, tá? Mas assim, ó, aquelas crianças que tu vai pegar no colo da mãe e elas se agarram na mãe, ela não vem em ti. Por que ela faz isso? Porque na cabeça dela, ela vai perder a mãe. Tá? Ela vai deixar de ter a mãe dela, então ela agarra. E muitas vezes essas crianças, como ela pode ter um desenvolvimento um pouco mais lento, não é que seja anormal, tá? E muitas vezes a mãe vai lá e larga numa creche e a criança não está preparada para aquilo. Trauma. Problema. E a criança só vai entender isso quando, de novo, não fiquem bravos comigo, eu estou fazendo exemplos e comparações para vocês entenderem. Mas o cachorro, tá, que também tem cérebro, também pensa, claro que é diferente da gente, mas lá na simplicidade do cachorro, se tu tá em casa, o teu cachorro vem batendo o rabo, faz aquela festa inteira. Se tu sair, voltar 10 minutos depois, é a mesma festa. Tu reapareceu. A criança vai entender esse tipo de coisa quando? Quando ela tiver uma certa idade, lá pelos 5, 6 anos, que o pai diz assim, olha, meu filho ou minha filha, o pai vai sair, mas o pai vai voltar. Ah, o pai vai voltar. Ela entende o que é ir e o que é voltar. Só que eu já tive pacientes que demoraram muito para buscar na escola, depois do final da aula. Tu não imagina o que isso aconteceu e o que causou. Tu tá entendendo? Eu já fui esquecida no ônibus escolar. E eu simplesmente eu levantei para poder, né, sair, e ele passou na frente da minha casa, só que ele me esqueceu e voltou. E era uma outra cidade que eu estudava. E eu, em vez de falar, ô motorista, você me esqueceu, eu voltei pro último banco, comecei a chorar. Só depois, quando começou a pegar outra leva de crianças, é que eles viram que eu tava ali chorando, porque ele que tinha me esquecido, então, naquela época, sem telefone, sem, né? E o que tu sentiu naquele momento, Aline? Desespero. Por quê? Porque eu fui deixada. Porque que idade tu tinha? Ah, eu devia ter uns... Eu já era maiorzinho, uns 8. Tá, mas nós não percebemos muitas vezes isso. O que acontece com essas crianças. Porque elas realmente não estão preparadas para essas situações. E se tu perceber assim, já que a gente está falando em criança, nessa coisa do agradar,
Se tu perceber lá atrás, na maioria das vezes, pacientes que fazem terapia comigo, né, o paciente que faz, a gente percebe que todos eles têm uma coisa que eles faziam para agradar os pais. Tipo, tinha um que era era a menina que é bonitinha, o guri que é o aplicadinho, tá? O outro que é o bobinho, que faz as palhaçadinhas dele para agradar todo mundo. Mas por que ele faz aquilo? Ele faz aquilo para ele ser aceito no grupo. E muitas vezes ele vai crescer mantendo esses comportamentos porque ele não sabe nem como começou. Mas aquilo deu uma segurança para ele. E quando aquilo não faz mais efeito, aí vem o problema também. Porque eu estou no automático aqui atuando, mas eu não consigo ficar bem. O que está me acontecendo que eu não estou bem? Né? Ele não consegue avaliar de uma forma mais ampla. E, doutor, alguns gatilhos, por exemplo, eu conheço pais que têm muito medo... Alguns exemplos, né? Eu conheço pai que tem muito medo de dar comida na introdução alimentar porque eu tenho medo do meu bebê engasgar. Então, assim, é uma ansiedade, é uma coisa assim que, meu Deus, não vai engasgar e não... Outros começa a chover e falam, meu Deus, vai chover, já tem que fechar a casa. E eu conheci crianças que desenvolveram esses medos de uma forma tão grande que, assim, que eu acho que realmente o medo dos pais também passa para os filhos. Mas muito, o que tu está falando, o ambiente é fundamental. Então, conforme eu estou nesse meu entorno, conforme esse meu entorno funciona, vai registrar quem está lá no meio. Porque essas crianças, esses adolescentes, eles não têm ainda uma percepção de como lidar com aquilo. Então, assim, olha, é tipo, eu brinco, mas é tipo aquele efeito manada. Se o boi sai correndo, a manada vai atrás. E a criança vai fazer o quê? A criança, a proteção que ele tem são os pais. Se o pai age desse jeito, a criança vai ter que agir igual. Inclusive para ela ser aceita. Tá? Se meu pai corre da água, eu vou correr também. Tá? E a gente nem imagina o impacto que isso tem na vida dos filhos, né? Não, quando a não gente tem faz noção. No automático, porque a gente também tem os nossos traumas, os nossos medos, e a gente acaba passando. Justo. E vai aí, virando uma bola de neve. E aí tem uma discussão também que tem certos transtornos de ansiedade que tem uma carga genética maior. A maioria vem do meio, vamos dizer assim. Tá? Mas tem certas coisas que têm traço genético. Mas a maioria dos transtornos de ansiedade é porque o meio como a gente lida. Eu vou dar um exemplo para ti assim, ó. Se tu pegar, tem estudos que pegam crianças, é muito interessante isso, Aline, que eles colocaram, não sei se o nome é ponto desfiladeiro, alguma coisa assim, mas eles pegaram várias mães com crianças pequenas, de 1 ano, 2, e tinha uma pontezinha, tá? Só que era aquela ponte de vidro e embaixo aquela imagem de um buraco enorme. E eles colocaram essas crianças para atravessar a ponte, sozinhos. Quase 80% dessas crianças dos estudos não atravessavam. Se do outro lado eles colocassem as mães sorrindo, confiantes, só 5% não atravessavam a ponte. Vocês estão entendendo assim? Está entendendo ali? Então, a confiança que a mãe passa, a segurança que a mãe dá, também vai ser o comportamento da criança. Muito interessante, doutor. E Entendeu? ainda mais agora que eu sou mãe. Não, porque mas na verdade, uma linha tênue, assim, né? Então, será que ele tá mais grudadinho? Eu incentivar ele a ir, incentivar ele mas até que ponto eu incentivo ele a ir no colo de uma outra pessoa, mesmo que ele não queira, ou até que ponto eu protejo ele? E é muito difícil isso. É muito difícil por quê, Aline? Porque a gente tem certos marcadores do crescimento humano. Por exemplo, os pediatras sabem, a gente sabe mais ou menos com que idade vai amarrar um cadarço, com que idade ele pode sentar no piniquinho, que ele vai ter controle esfincteriano, com que idade, que a gente chama de enurésia, ecuprésia, controle das fezes, da urina, só que tem gente que força, sem ter noção do que é fisiológico. Por quê? Porque nós também, quando criança, nós precisamos de um amadurecimento do sistema nervoso central. O que eu estou dizendo? Hoje ainda na aula que eu comentei, não foi bem isso, mas mais ou menos falei sobre isso. Por quê? Todo mundo, quando vê um filhote de égua nascer, meia hora depois esse filhote sai correndo. De uma vaca, sai correndo. Já está do lado da mãe, fica em pé, corre.
E o ser humano não é assim. O ser humano vai depender da mãe dele. Nós somos os animais que mais dependem da proteção. E todos nós sabemos que é complicado isso, a gente não sai com isso na testa lá, mas a gente sabe da necessidade que a gente tem dos outros. Tá? E aí, de novo, nós estamos falando do meio. Né? Então se sabe também por estudos de adoção, por estudos de crianças que foram deixadas, vamos dizer assim, essas crianças sofrem muito. Doutor, a superproteção também pode causar ansiedade? A gente tem que ter um equilíbrio, né? Essa mãe, por exemplo, tem que saber o que essa criança pode fazer. É tipo assim, ó, da mesma forma, não é porque ela é mãe. Da mesma forma, para mim treinar um time de futebol, eu vou ter que entender de técnicas de futebol. Para mim vir aqui gravar um programa, eu não preciso entender de técnica da filmagem aqui, mas tem que ter alguém que faça isso. Então, na dúvida, né, essas mães que, vamos dizer assim, que estão nos ouvindo, que estão vendo a gente, ou todas as pessoas, eu tenho passos, eu tenho traços que me indicam dentro de um certo espectro, o que é normal ou não, e o que eu posso tentar ou não. O que eu quero dizer com isso para as mães entenderem? Eu não posso pegar uma criança de 7 anos e colocar lá que eu dou aula na medicina para ele assistir a aula, porque ele não vai aprender. Ele não está preparado para aquilo. Eu também não posso pegar uma criança de 7 anos e colocar para jogar bola com um guri de 20. Tá? Querer que ele jogue igual. Não posso fazer isso. Eu tenho que ter esse entendimento e da mesma forma eu tenho que ter um entendimento do desenvolvimento do sistema nervoso central dele, de comportamento, de atitudes, porque aí sim eu consigo lidar e trabalhar. Gente, difícil. Doutor, nosso tempo já está quase finalizando, mas antes, a gente não pode deixar de falar, a gente falou um pouquinho sobre o transtorno da ansiedade, mas existem 2 transtornos, eu acho, que vêm desse transtorno da ansiedade que são importantes, que é a síndrome do pânico e a fobia social. Qual é a principal diferença entre essas duas? A fobia social se caracteriza pelo quê? A fobia significa medo. Medo de um contato social. Então, eu tenho medo de aparecer onde tem alguém me vendo. Eu posso ter medo de assinar um cheque. Eu posso ter medo de vir aqui, por quê? Porque tu está me olhando e muita gente vai estar me olhando. Isso é a fobia social. Julgado? Ser julgado? É um julgamento, é um medo do julgamento e eu não ser aprovado, de novo o grupo me desaprovando. Tá? Então, de novo, eu não ser aceito. E quando que a gente sabe que é preocupante mesmo? Porque às vezes a pessoa é mais tímida, às vezes, não, ela é tímida, ela não quer ir. Não, mas mas se tu é tímida, ó, pega e assina o teu cheque ali no cantinho, mas o cara já pensa assim, não, mas eu vou assinar, vão ver minha letra, daqui a pouco... Eu vou errar minha assinatura. Vai tudo assim, tu tá entendendo? Ele começa a aumentar esses negócios todos e aí tu não consegue colocar um fóbico social dentro de uma sala de aula, muitas vezes. Porque ele está sempre ali, querendo ou não, existe uma disputa na sala. Né? E ele está sempre ali em vigilância e todo mundo está vendo ele também. Tem uma pessoa da minha família que é adolescente e ela precisa sentar na primeira carteira, perto da porta, porque ela disse que qualquer coisa ela consegue correr. Ela fica em estado de alerta o tempo todo. E uma fobia social muito grande, de não conseguir... Pois é. De não conseguir interagir. Não então, assim, vai daqui a pouco entrar no mercado de trabalho como? Não, mas é justamente isso. Tem treino, tá, Aline? O que eu quero te dizer assim, para todos que nos assistem, que tudo tem tratamento e o prognóstico é muito bom. Tá? As terapias, eu sou terapeuta, eu trabalho com terapia, tenho formação e funcionam muito bem. Em muitos casos, a primeira indicação é terapia. Tá? E claro que dentro da farmacoterapia também nós temos medicações que funcionam muito bem, independente da idade. Tá? E é treino. Tudo é treino. Se eu quiser agora jogar basquete, eu vou ter que treinar. Se eu quiser pescar, sei lá o que, jundiar ou peixe diferente, aí roubá-lo, que muda a técnica, eu vou ter que treinar, vou ter que aprender. Para mim, aprender inglês, eu vou ter que treinar. Tudo é um treino. Para mim, conviver com os outros também. Porque eu vou ter que melhorar o que eu crio na minha cabeça. Não o que os outros estão me criando, é o que eu
Tô Ter criando. essa consciência, né? E aí vem essa história da fobia social. E a síndrome do pânico, o que que é? A síndrome do pânico é essa ansiedade nossa, vamos colocar ela numa intensidade extrema, tá? Quando eu tenho uma sensação de aperto no peito, quando eu tenho uma sensação que eu vou infartar, eu posso ter uma sensação que eu vou desmaiar ou que eu vou morrer, tá? Eu chego no extremo dessa ansiedade toda. Isso muitas vezes tem um tempo que isso vai dar, mas pode dar outras crises, isso pode vir muitas vezes sem nenhum motivo que a pessoa não está percebendo, e muitas vezes tem. Já tem alguma ansiedade ali que tem uma hora que transborda o copo. E aí se dá essas crises intensas, assim, que dá uma sensação de morte iminente, tá? Que seria o extremo das nossas crises de ansiedade, que seria a crise com mais sintomatologia mais intensa, vamos dizer assim. E pode dar uma vez só na vida e nunca mais ter? É difícil. É difícil porque daquela história na parede de novo, para mim não repetir. Ali eu posso ter uma crise de pânico, tá? Porque começa aquele negócio, vai cair, eu começo a ficar mal aqui dentro e eu não consigo fugir, ou eu estou amarrado aqui, estão me segurando aqui, eu tenho que sair daqui, e isso aqui vai me fazer mal, e esse troço vai cair. Eu posso colocar e criar uma crise de pânico. Deu para entender? Então, em outras situações que eu estiver na mesma situação, o que o meu organismo vai fazer? Ele vai repetir. Ele vai buscar aquele programinha. Aquilo está lá. Tá? Então, o ansioso tem uma programação dentro da cabeça dele. E muitas vezes ele mesmo começa a aumentar. Ou o contrário, eu tenho uma região no cérebro que, não sei se as pessoas estão me vendo, mas vamos imaginar assim, a minha mão não tem nada aqui e agora. Eu começo a dar soco aqui. Devagar, começa a bater com a minha mão aqui na mesa. Não tem nada. Daqui a pouco, se eu continuar batendo aqui, vai formar uma ferida. A hora que formar essa ferida, qualquer batidinha, a sensibilidade é muito maior. Então eu tenho regiões no cérebro que também acontece isso. A ansiedade provoca alterações lá. A ansiedade também tem uma coisa orgânica, tanto que eu tenho que fazer diferenciação diagnóstica, inclusive com doenças orgânicas. Que tem muita doença orgânica que pode dar todos esses quadros que nós estamos falando. Né? Nós estamos falando só na ansiedade, vamos colocar entre aspas aqui uma ansiedade psicológica, emocional, mas existem quadros que a ansiedade é criada por quadros orgânicos. E aí essas crises, quando for orgânica, eu tenho que ter outro cuidado, outro tratamento. Né? Doutor, então o nosso tempo acabou, infelizmente, mas assim, o que fica de hoje da nossa conversa? Quando que a gente precisa procurar um especialista, né? Às vezes um pai que está percebendo que o adolescente está muito ansioso, como que ele pode buscar esse auxílio? O que eu vou dizer eu vou dizer em cima do que eu falei. Todos nós queremos ser felizes. As crianças, os adolescentes também. E muitas vezes nós estamos lidando de uma forma que não está muito certa. E porque nós também não temos um conhecimento grande, desenvolvimento, o que vai fazer em certa idade, como eu vou me comunicar, como eu vou lidar, eu recomendo, né, buscar um profissional na área que possa instruir, inclusive nesse neurodesenvolvimento todo. E muitas vezes, Aline, nós negamos que o meu filho, o meu parente tem um problema, porque cada vez que eu olho para o problema eu fico mal. Então, muitas vezes é mais fácil eu negar. Eu estou agindo errado. Para mim ficar bem. Mas isso não vai resolver nada. Então, o que eu recomendo, né, como tem tratamento, não é difícil de tratar. Tá? Com técnicas adequadas. Precisa de persistência, né? Persistência, talvez, né? Eu acho que precisa... conhecimento... Não vai ser de uma hora para outra que você vai conseguir curar. Mas é conhecimento. Ninguém vai entrar numa aula de inglês hoje e sair falando inglês. Né? Então, assim, a mesma coisa na medicina. Existe um trabalho, existe uma educação, que também a educação, a psicoeducação, faz parte desses tratamentos. Né? Então, assim, e como eu sempre falo, eu tive pacientes ansiosos que hoje são médicos, tem engenheiros, tem advogados, tem tudo. Né? Tem um processo. Né? Se eu quiser falar inglês, tem um processo. Se eu quiser entrar na escolinha de futebol, tem um processo. Se eu quiser fazer medicina, eu fui estudar, foram longos anos que eu tive que estudar.
E não parou E até não hoje. parei. Faz parte da vida, então. Não pode parar. Mas é isso que as pessoas têm que ter um entendimento. Busquem. Atividade física, alimentação. Ajuda, claro, tudo. Combo. É um combo. Doutor, quero agradecer muito a sua presença aqui. Passou muito rápido. Eu nem consegui falar de todas ainda as fobias. Tinha o agorafobia, tinha muita coisa. Mas vamos marcar um outro encontro. Ansiedade generalizada. Antes ainda tinha o transtorno de estresse pós-traumático que entrava também. A gente vai ter que fazer parte 2. Toque, combinado? Transtorno obsessivo compulsivo. Vamos marcar, mas doutor? assim, não. Depende ali, ó. Eu vou sugerir para eles, porque quem nos assistir, ligue lá para a Unimed, sugira o programa que eles quiserem. Isso. Que eles querem, a gente faz daí. Com certeza, mas eu acho que a gente encerrar esse ciclo vai ser importante. Tem muitos transtornos ainda que ficaram. Tem bastante, sim. E que as pessoas... É tão comum, a gente acha que às vezes não, mas é tão comum, e eu tenho certeza que alguém em casa está se identificando com isso. Tranquilamente. Podemos também incluir a insônia já dentro desse transtorno de ansiedade, que 80% vem daqui. Nossa. Tem muita então, coisa. Doutor, muito obrigada mais uma vez. Obrigado, tá? Aline. Eu que te agradeço e estou à disposição. E o Viva Saúde Unimed Tubarão fica por aqui. Muito obrigada pela companhia. A gente tem um próximo encontro na quinta-feira que vem, às 8h30 da noite, pela UniTV e também nas plataformas de áudio e vídeo da Unimed Tubarão. Em nome da Unicred e da Maria Rocha, eu agradeço a presença de vocês e até a próxima.